Graça e paz, povo de Deus. Lendo aqui na minha Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que logo após Jesus vir daquela tentação no deserto, diz assim: então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Após ele ler isso aqui, ele se assenta em um determinado lugar. Eu sempre achei que ele tinha voltado e sentado no seu lugar de origem, de onde ele tinha saído, de onde ele tinha levantado. Mas estudando essa passagem, e eu não conseguia entender por que todos na sinagoga ficaram irados quando ele disse essas coisas naquela sinagoga. Então eu passei a buscar o porquê daquele povo ter ficado irado e ter tentado até jogar ele de cima do cume do monte que a cidade estava edificada. Porque ele diz assim, no versículo 21, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos ficavam maravilhados. No versículo 23, 24, 25, 26 e 27, ele passa a dizer: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E ele diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem sucedido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. A minha interrogação era por que aquele povo tinha ficado irado com essas coisas tão maravilhosas que Jesus tinha feito no meio deles. Mas estudando o que acontece aqui, é que naquela época existia cerca de 325 sinagogas, e em todas elas, no local de honra, no local onde sentam os rabinos, havia uma cadeira vazia, porque os judeus esperam o Messias até hoje, e havia uma cadeira vazia para que quando o Messias viesse, assentasse-se naquela cadeira, pudesse se assentar naquela cadeira. Quando Jesus levanta-se para ler, e ele pega o livro do profeta Isaías, que estava escrito isso aqui, que ele faz essa exclamação, que ele faz essa leitura, e no final ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Diz assim: cerrando o livro e tornando-se a dar ao ministro, assentou-se, e todos da sinagoga estavam fitos nele. Ele sai do meio do povo, lá do lugar do assento comum, e se assenta naquele lugar de honra. Entenderam? Ele se assenta naquela cadeira que estava reservada exclusivamente para o Messias quando se manifestasse. Por que o povo tinha os olhos fitos nele? Porque aquele local era um local de honra. Ele ficava à frente da sinagoga, onde só se assentavam os mestres da lei. Jesus pega esse livro, faz a leitura e diz: ele senta-se na sinagoga, é como se cruzasse os braços aqui e dissesse: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. É como se ele dissesse, vamos parafrasear aqui: eu sou o Messias, eu estou me assentando no lugar onde vocês reservaram, e hoje está se cumprindo essa escritura em vossos ouvidos. Por isso o tamanho de indignação daquele povo. Aí ele passa a dizer que havia muitas viúvas na época de Elias,
e nenhuma foi socorrida a não ser uma viúva gentia. Havia muitos leprosos em Israel e ninguém foi purificado a não ser Naamã, o sírio, um gentil também. Ele estava dizendo que se fosse rejeitado ali, o evangelho passaria a ser tão proclamado aos gentios e o Messias tão esperado pelos judeus seria aceito pelos gentios. Por isso aquela revolta tão grande, por causa dele assentar-se naquele lugar. E aí diz assim, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitário. Você entende hoje porque é tamanha indignação quando Jesus assentou-se nessa cadeira? Então essa chamava-se a cadeira de Moisés. Era um local que era reservado exclusivamente para o Messias quando se manifestasse. Todas as sinagogas tinham, e era chamada a cadeira de Moisés. Quando Jesus foi rejeitado, eles lançaram ele para fora da cidade, e por essa causa nós gentios o aceitamos. Ele é o nosso Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, e nós proclamamos o Evangelho no poder e na autoridade do seu santo nome. Amém? Glória a Deus.